Fala pessoal, meu nome é Fernando Amontes, eu sou professor, estudante e pesquisador de redes de computadores e infraestrutura de TI, atualmente responsável pela B-Solutions. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre TR-069, que é um protocolo para gerência remota de equipamentos, ACS. Basicamente é assim, vamos utilizar o motor do GNACS, que é uma ferramenta open source que trabalha com o TR-069 para fazer a gerência das CPEs, ou seja, a gerência dos equipamentos que ficam na casa do cliente. Quando eu falo gerência, é que vocês vão poder fazer absolutamente tudo. Por exemplo, vocês podem ter as informações de status atual da conexão, status da CPE, vocês podem também fazer a parte de configuração de uma senha de Wi-Fi, a parte de uma configuração de uma senha de equipamento, visualizar quais são os clientes que estão conectados no Wi-Fi, na rede LAN, enfim, dá para pegar todas as informações que o equipamento enviar, tá? Então, eu vou mostrar nesse vídeo aqui, após apresentar aqui os dashboards, como que vocês podem estar fazendo a instalação do GNACS para estarem pegando todas essas informações aí, ok? Então, fica até o final do vídeo que vai ficar bem legal. E eu vou explicar também como que foi feito esse dashboard aqui, certo? Então, vamos lá. Basicamente, com o protocolo GNACS, no caso aqui eu vou estar mostrando para vocês um exemplo de uma ONU Huawei EG8145, que é basicamente uma das melhores aí, que tem todas as informações que a gente precisa para fazer uma gestão completa, ok? Basicamente é o seguinte, você pode pegar o status da CPE, a média de sinal dos clientes do Wi-Fi, se caso tiver algum cliente que está muito longe e outro que estiver muito próximo do roteador, você pode acabar tendo um RSSI muito ruim, tipo uma média de sinal ruim. E se tiver uma média de sinal ruim, o cliente pode sofrer com isso. Você tem as informações de uso de CPU de memória do equipamento, quantos dispositivos conectados. Isso aqui é uma métrica que eu fiz questão de colocar, porque eu acho muito interessante. Imagina que você tem lá um cliente que está reclamando de lentidão, aí você vai acessar lá o equipamento dele, tem 30, 50 dispositivos conectados. Cara, isso é certeza que vai dar problema, dependendo do modelo de equipamento, claro. Aqui você tem o uptime da CPE, dá para ter uma noção se teve algum reinício recente. Aqui tem os botões, esses botões aqui é para você ir buscar as informações atuais, tá? Ele faz uma consulta na API. Isso aqui é legal, pessoal, porque é o conceito, eu estou introduzindo aqui o conceito de botões dentro do Grafana, que é algo que eu não tinha mostrado para vocês aqui ainda. Então, basicamente, eu tenho as informações aqui. Se eu quiser atualizar, eu posso clicar nesse atualizar aqui, que ele vai consultar a API que a gente desenvolveu aqui do BACS, para estar pegando as informações atualizadas. Se caso tiver alguma informação que não está mostrando aqui, você pode clicar na opção descobrir, que ele vai, a partir de agora, mostrar essas informações, ok? E tem a parte do limpar tasks. Toda a parte de atualização, de alteração, de descoberta que o GNACS faz, ele gera tasks, ou seja, ele gera tarefas. Então, basicamente, se caso você tiver muitas tasks aí, você pode estar visualizando aqui no quadro aqui de baixo, ok? Basicamente, você tem aqui a parte de dispositivos conectados, como eu falei. Eu já falei dessa parte, então vamos descer aqui. A gente tem aqui a parte das informações gerais, né? Quais as outras informações que a gente pode ter aqui? A parte de qual é o fabricante do equipamento, modelo, serial, versão de hardware, de software, usuário. No caso aqui, se for um PPE, né, você tem as informações do usuário PPE, qual é o MAC do equipamento, se está conectado ou se não está conectado, o IPv4, IPv6, o uptime e quando foi feita a última atualização. Então, basicamente, só nessa parte inicial aqui a gente já consegue ter uma visão geral aí do equipamento, ok? Da CPE. Tem a parte das redes Wi-Fi. Aqui eu tenho duas redes Wi-Fi, no caso a 2G, aliás, a 2.4 e a 5G, que é a C. E aqui a gente tem os canais que essas redes Wi-Fi estão conectadas e tem a parte de quantos dispositivos tem conectados. Vocês podem observar aqui que tem 3 dispositivos conectados na 2.4 e nenhum na 5G. E aqui você tem o status das redes Wi-Fi, ok? A gente fez alguns filtros para não trazer redes Wi-Fi que estão desativadas, porque tem alguns equipamentos que podem ter várias redes Wi-Fi, não só duas, como é o padrão aí que a gente vê na maioria dos casos. Ou até alguns locais que a gente vê só o nome de uma rede que vai mostrar as duas, mas é porque eles colocam o mesmo nome da rede do 2.4 e da 5G, ele fica como se fosse uma rede só, mas aqui ele vai mostrar as duas, né? É legal por isso. Aqui a gente tem uma mesclagem dos clientes que estão conectados no Wi-Fi e que estão conectados num cabo de rede, no caso são todos os dispositivos conectados na LAN do cliente, e aí dá para pegar o hostname,
as informações do MAC, do dispositivo, o IP que está conectado, a média de sinal aí, que é o RSI. Você pode pegar também o ruído. Se tiver algum cliente com Wi-Fi com ruído muito ruim, você já consegue visualizar por aqui qual é a banda que ele está conectado, se é de 20 MHz ou de 80, por exemplo. A parte do protocolo, no caso aqui os três estão conectados no 2.4, vocês podem ver que é a mesma coisa aqui. E a interface é Wi-Fi. Se caso eles estivessem conectados na rede de Ethernet, ele mostraria aqui cabo de rede ou Ethernet. Lembrando que a ONU Huawei que eu estou testando aqui, ela é uma ótima para essa parte de TR-069 porque ela traz absolutamente todas as informações, ok? Mas é claro que tem alguns modelos que tem algumas informações específicas que não retornam. Mas eu diria que da forma como a gente fez aqui o BACS, 90% dos casos a gente vai conseguir trazer todas essas informações aqui, ok? E aqui embaixo tem a parte de tráfego da CPE, que é algo que a gente ainda está implantando. Eu não sei se vai ser interessante o recurso. Vocês acham que é interessante essa questão de trazer o tráfego da CPE aqui em tempo real na hora que você estiver fazendo a análise? Vocês comentem aí embaixo que a gente pode estar colocando isso também. E tem aqui a parte das tasks ou tarefas em andamento, como eu falei para vocês. Ok? Então, esse aqui é o dashboard de análise básica, principal assim por usuário, e aí a gente vai ter o outro dash que vai ser o dashboard principal, onde vai ter as informações de todas as CPS. Eu vou mostrar para vocês agora, ok? Então ficou bem legal. Essa parte aqui dos botões também é novidade, é algo que a gente vai trazer muito aí nos próximos vídeos também, que isso aqui é muito legal. Toda essa parte aqui foi desenvolvida em cima do BACS, que é a nossa ferramenta nova aí para análise de CPS, análise TR-069. E, tipo assim, a gente desenvolveu uma API em cima do GNSS, facilitando, trazendo já a informação prontinha para vocês aqui no Grafana, ok? Então, eu vou mostrar para vocês o outro dash aqui, e depois que eu mostrar o outro dash, aí a gente vai partir para a parte de configuração. Vou mostrar para vocês como que a gente pode instalar o GNSS, configurar e tal, ok? Então, vamos lá. O outro dash é esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar para ficar em tela cheia. Aqui você vai ter uma visão mais macro. O que eu quero dizer com a visão macro? É que você vai conseguir visualizar a quantidade de CPS que tem registrados no seu servidor GNSS. Desses que estão registrados, você vai conseguir visualizar a quantidade que tem online, a quantidade que tem offline, o total de tasks em andamento. Aqui eu coloquei uma logozinha do GNSS para lembrar que o motor por trás desse dashboard aqui é o GNSS, que é uma ferramenta open source do TR-069, ok? De TR-069. Aqui a gente tem um consolidado de CPS, onde vai ter as informações de ID, de serial, de status, MAC, fabricante, modelo, software, uso de CPU, de memória, uptime da CPE, a quantidade de dispositivos conectados. A parte de usuário, você até pode pegar também, pessoal, a parte de GPON, por exemplo. Aqui eu tenho alguns casos que eu consigo pegar qual é a VLAN da rede GPON, consigo pegar o NURX, o TX, a temperatura. Então, se a gente configurar direitinho o GNSS, dá para pegar todas as informações que tiver disponível na CPE. Isso é muito legal. E aí, depois de ter essas informações, a gente só tem que fazer um bem bolado para estar disponibilizando uma API que já faça essa parte de jogar as informações aqui no Grafana, ok? Então, beleza. Aí, descendo aqui um pouquinho, a gente vai ter a parte de status. No caso, aqui vai ter alguns gráficos de pizza, trazendo aqui, ó, por exemplo, o status no online e offline. A parte do fabricante, nesse caso desse cliente, a maioria é TP-Link, mas tem alguns Mercury, tem Huawei. Huawei é um dos melhores, tá? Huawei ZTE também é muito bom. Por modelo, tem esses modelos aqui todos. E basicamente cada modelo vai ter as suas particularidades ali da parte do GNSS, mas da forma como a gente desenvolveu aqui o BACS, dá para pegar as informações de todos. O máximo de informação que tiver de todos, ok? Então, para o BACS, você vai ter essas duas telas inicialmente. Essa aqui da parte de visão macro, que você vai conseguir visualizar de todos os dispositivos, tá? Inclusive esse cliente aqui tem alguns dispositivos que tem uso aqui de CPU de 100%, provavelmente está travado, alguma coisa do tipo. Eu até estava dando uma olhada nisso. Mas aqui você vai ter essa visão geral e aí você vai ter aquela visão específica que é para pegar as informações mais detalhadas ali do PPE. Do PPE não, da CPE, que é essa outra visão macro aqui, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que vocês podem estar fazendo a instalação do GNSS. Aqui, ó, no GitHub deles, do GNSS, que é a ferramenta open source que a gente utilizou aqui como motor, ele tem uma documentação aqui. Só que eu fiz a minha própria documentação para facilitar para vocês, porque a documentação que tem aqui é um pouquinho complicada de você entender.
Principalmente na parte na parte lá de fazer as descobertas, de colocar os itens para atualizar. Se vocês forem fazer no braço, assim, a estudar, vai dar um trabalhinho. Esse projeto aqui, eu não sei até se vocês repararam, mas eu passei um tempinho sem gravar vídeo porque eu estava trabalhando nesse projeto. Eu levei basicamente um mês inteiro para entender como que funcionava, para documentar, para poder trazer isso para vocês. Fora a parte de desenvolvimento dos dashboards, da API em si que a gente teve que fazer aqui. Ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou ligar aqui a minha VM e a gente vai fazer a instalação aqui do GNSS. Vou pegar uma VM que não tem absolutamente nada para a gente pegar do zero aí para fazer a instalação, ok? Vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu vou colocar lado a lado aqui a VM e a documentação, aí a gente vai fazendo passo a passo. Deixa eu jogar para cá. Estou ligando aqui o meu VMware. Deixa eu pegar aqui para ver se ele pegou o mesmo IP que eu estava. Vamos ver aqui. Tá 1.29. Agora mudou o IP. Então aqui o 29. Mudou para o IP 29. Só porque eu estava usando o 30. Então vamos lá. Beleza. Conectei aqui agora. Beleza. Se você olhar aqui no Netstat ToPN, vai ver que não tem absolutamente nada aqui. Só tem o SSH e o DHCP. Vou colocar aqui a minha dock do lado. Acho que dá para fazer aqui, jogar aqui para cima. A gente faz isso aqui. Pronto. Beleza, então a primeira coisa que faz é dar um update, atualizar a lista de pacotes, depois vai ter que fazer a instalação de algumas dependências aqui. Tem a parte de instalação do Node, ok? Você pode copiar isso aqui, colar. Tem diferentes formas de você fazer a instalação do Node. Eu optei por fazer da forma que eu achei mais simples, que seria a instalação global, tá? Tipo assim, ele vai fazer a instalação para todos os usuários do sistema. Tinha uma forma de você fazer só para o root ou para fazer para um usuário específico, mas eu optei por colocar esse que é o geral para facilitar, ok? Esse link aqui às vezes eu vou esperar um pouquinho aqui para ver se ele vai abrir, mas é para estar funcional esse link. Deixa eu fazer um teste aqui, testar aqui diretamente na dock, tá ok. Beleza, vamos esperar um pouquinho aqui. Eu acho que talvez demore um minutinho para fazer esse download aqui do Node. Então eu vou pausar o vídeo aqui por um minutinho. Aí eu já volto quando ele finalizar. Só um minutinho. Bom, voltamos aqui. Deu um bug aqui aparentemente na hora de baixar o pacote com o curl. Então eu botei para baixar com o wget. Agora a gente vai fazer a instalação. Beleza, cadê a dock aqui? Pera aí, aqui. Temos a dock, agora a gente atualizou os pacotes aí do Node, vamos fazer a instalação dele. Aqui ele vai instalar a versão 22, que no caso é a versão LTS do Node. Aqui a gente vai criar a pasta de diretórios B. A gente vai navegar aí até o cd-opt, que é onde a gente vai colocar o GNSS. A gente vai baixar a versão direta do Git, que é onde saem atualizações mais recentes, tá? Então ele vai fazer um clone aqui do repositório, aí você vai entrar dentro do repositório, fazer a instalação e depois fazer o build, ou seja, você vai fazer a construção. Ficou muito bom fazer a parte de instalação do GNSS aqui, porque eles facilitaram muito, viu? Basicamente 2 comandos aqui você faz a instalação completa. Pronto, só com isso aqui, pessoal, a gente já tem a instalação. Se você olhar lá na doc, você vai perceber que o GNSS usa o banco de dados MongoDB, que é um banco de dados que trabalha com arquivos e ele é dinâmico, ok? Ele não trabalha com a forma mais estruturada que a gente vê nos bancos de dados relacionais. Então a gente vai ter que trabalhar aqui para fazer a instalação do MongoDB. Eu já deixei aqui na doc como vocês podem estar fazendo. Basicamente vai ser só alguns comandos aqui também para ele fazer a atualização dos pacotes. E depois você vai ter que fazer de novo aqui o update e a instalação do MongoDB, que é esse comando aqui. Depois de fazer a instalação, ele pede aqui para você rodar um status, um start, um status e um enable. Basicamente é para visualizar o status, para você startar ele, visualizar o status de novo e habilitar para ele iniciar junto ao bot, com esse enable aqui. Ok? Então você pode até copiar esses 3 caras aqui de uma vez e jogar para cá. Pronto, já foi.
Agora ele vai pedir para você criar aqui um diretório de externos, que é coisa da documentação do próprio Gênio. Aqui tem a parte de... eu acho que eu estou até esquecendo da parte de criação do usuário que eu não coloquei aqui. Então, eu acho que ele vai reclamar aqui que não tem o usuário do Gênio criado. Quer ver? Ó, usuário inválido. Porque bem que na doc do Gênio tem essa parte mesmo. Eu acho que eu não coloquei por algum motivo. Cadê aqui o Gênio? Tem a parte da criação do usuário. Esse cara aqui, ó. Então vamos até atualizar aqui a minha doc. Vou colocar aqui, ó, criando usuário do Gene ACS. Pronto, agora vamos colocar aqui o nosso terminalzinho, jogar para cá. Beleza, agora a gente tem o nosso usuário, agora a gente consegue ajustar a permissão do diretório recém-criado. Perfeito. Agora tem a parte da criação da variável de ambiente. Aqui nessa parte da criação da variável de ambiente eu já fiz algumas alterações em relação ao original, desde a parte de algumas questões de segurança aqui para vocês trabalharem com proxy reverso do Nginx em vez de usar a própria API diretamente, ok? Por isso que eu até coloquei algumas coisas aqui, somente acesso localhost por padrão. Só o CWMP, que é o protocolo que é utilizado para receber as informações do GNACS do TR-069, que eu deixei aberto, mas as outras aqui todas vão funcionar só como localhost. A porta web padrão eu coloquei a 6.000 porque por padrão o GNSS trabalha com a 3.000 e eu tenho certeza que alguém vai acabar tendo que fazer a instalação aqui e já tem o Grafana instalado. E se você já tiver o Grafana instalado, você vai ter problema. Então por isso que eu alterei aqui a porta para 6.000. Tanto a NBI como a CWMP e a FS, que é a parte de firmware, eu deixei todas as portas padrões. Só a do UI, que é a interface web do GNSS, que eu alterei. Ok? Então, só salvar aqui. Aqui ele pede para você criar um token, que esse token aqui vai ser utilizado para geração de cookies na hora de fazer o login. Ele já joga esse token direto para o Gene. Se você abrir aqui de novo, para o env, né? Se você abrir aqui de novo o seu arquivo env, vai estar aqui o token criado, ok? Aqui agora ele pede para você ajustar a permissão do arquivo env, que é o arquivo com as variáveis de ambiente, que é basicamente o que o GNSS vai utilizar para estar trabalhando aí. Aqui ele pede para você criar o diretório de logs, ajustar as permissões do diretório de log. Tem a parte da criação dos serviços, porque assim, só com o build você já pode fazer isso aqui, ó, dist barra bin. Aí aqui vai ter os binários, ó. No caso aqui eu vou por exemplo colocar o NBI, aliás o UI, que é o da interface web. Se você só jogar isso aqui, ó, ele já vai abrir na porta 3000 e vai mostrar que está rodando. Se você pegasse esse servidor e abrisse na porta 3000, eu já iria abrir a porta do Node, aliás do GNSS. Mas eu não quero fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu der um Ctrl+C aqui, ele não fica rodando em segundo plano. Então eu vou criar os serviços para que ele fique rodando em segundo plano e para que ele inicie junto ao boot também. Então vamos lá, o primeiro serviço que a gente vai criar é o do CWMP, que é a parte que recebe as informações das CPS, tá? Aqui eu já deixei também uma alteraçãozinha aqui para pegar do nosso compilado e não da instalação padrão, que tem outro modo de instalação. Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da DOTS aqui. Okay? Já estou facilitando aqui para vocês. Vamos configurar aqui a NBI também. A NBI, que é a API do GNACS, que é basicamente por onde eu fiz todas as consultas para montar os dashboards do BACS, ok? Do BIACS. Melhor BACS ou BIACS? O que vocês acham aí? Aqui a parte do FS, que é a parte de gestão dos firmwares. Só copiar esse conteúdozinho aqui. Não precisa fazer nenhuma mudança, tá, pessoal? Já deixei mais fácil aqui para vocês. A UI, que no caso é a interface web em si. Aqui também pode só copiar esse cara, jogar para cá. Tem a parte da configuração de como que ele vai fazer a parte dos logs. Então ele vai configurar aqui o log rate. Ok. Salvar aqui. Aí tem a parte dos serviços. Isso aqui, ó, como a gente já fez aqui, pode pegar tudo de uma vez, ó. Pega tudo aqui e só joga. Já vai funcionar. Vamos verificar o status de um aqui individual, né? GNACS UI status. Tá rodando, perfeito. Isso quer dizer que se você der um netstart to PN, agora você vai ver que você já tem o GNACS rodando aí, ó, na porta 6000. E aí eu deixei na porta 6000
Deixa eu explicar para vocês por que eu já deixei na porta 6000. Porque eu falei da questão lá do Grafana e porque a gente vai utilizar o NGINX como proxy reverse, que é por questão de segurança, tá? Fazendo a instalação aqui do NGINX, a gente vai usar o NGINX como porta de entrada para API e para UI e para qualquer outro serviço que também tenha do GNSS, para ele não ser exposto diretamente. O GNSS não tem essa parte de gestão de segurança nativo, então eu quis trazer isso para vocês também para facilitar, ok? Então vamos lá, instalar aqui o NGINX. Para não ter problema com a porta 80, que o NGINX ele tem um arquivo em default da porta 80, você tem que desativar esse cara aqui, padrão. E aqui a gente vai criar a parte do proxy reverse. É muito fácil criar a parte do proxy reverse. Você vai criar aqui dentro do diretório padrão de sites e names do NGINX. Você vai configurar isso aqui, ó, só isso aqui. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, é para listar, ou seja, o NGINX vai abrir essa porta 3333 e se alguém acessar esse servidor nessa porta, você direciona, ou seja, você vai fazer um proxy pass para a porta 6000, que é a porta que a gente configurou o UI do GNSS. Perfeito. Só isso aqui. Inicialmente, tá? Porque eu vou já mostrar para vocês como fazer a parte da instalação do modo Dark. Aqui você testa a configuração e se tiver dado como sintaxe ok aqui, você pode dar um restart no NGINX. Agora, a partir desse momento aqui, ó, ele já fala que você pode fazer o teste do GNSS. Então, se você vier aqui, pegar esse cara e jogar aqui no navegador, na porta 333, ele vai abrir essa tela aqui. Aí aqui eu tenho aqui a parte que eu até coloquei também, né? Deve mostrar algo assim inicialmente, que é Initialization Wizard. Aí ele pede para você clicar aqui em Abracadabra. Eu coloquei, ó, clique em Abracadabra e veja a mágica acontecer. Só clicar aqui. Aí ele pede para você trocar o usuário e senha por padrão e pede para você clicar aqui no Reload, ok? Aí agora pode clicar aqui em Login e ele vai te direcionar para a tela principal. As credenciais padrões são admin. Você pode estar fazendo a alteração dessa senha posteriormente, ok? Vocês podem ver que não tem absolutamente nada, ele só vai vir aqui com as configurações padrões, eu vou já entrar nessa parte aqui. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai colocar o modo Dark aqui, que não tem por padrão, mas a gente vai fazer a instalação aqui, porque eu particularmente, eu uso óculos, tá pessoal, para descansar a vista, mas eu não consigo trabalhar com telas toda nessa cor branca aqui, porque me dói a vista. Então, tipo assim, quando eu estava estudando o GNSS, eu tive que pensar primeiro, não, eu tenho que pensar de uma forma de fazer o modo Dark, porque eu não vou aguentar ficar olhando para essa tela branca o tempo todo. Me diga aí, deixa nos comentários aí se vocês também têm problema com tela branca. Os Zabbix, por exemplo, quando eu estou fazendo instalação, Grafana, eu só uso aquela tela Dark, porque para mim é melhor na parte de visualização. Então vamos lá, voltando aqui à parte do servidor e da doc. Aqui ele fala, ó, beleza, a gente já fez essa parte, ela clicou aqui no reload, certo? Aí eu já disse aqui para vocês que as credenciais é admin. Aí eu até coloquei, ó, caso precise que os demais serviços como NBI e FS, lembra que eu falei para vocês que eu deixei eles inicialmente só rodando localhost, para você fazer eles serem acessíveis remotamente, aí você tem que fazer essa mesma questãozinha aqui do proxy reverse também. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Agora só que a gente vai ativar o modo Dark. Como faz para ativar o modo Dark? Tinha diferentes formas de a gente fazer essa questão. Eu podia ter mexido no fonte do GNSS, mas eu optei por fazer de uma forma mais simples. Eu vou colocar o próprio NGINX para estar inserindo um arquivo CSS com as propriedades do CSS para transformar no modo Dark. Eu vim descobrir depois que dava para fazer isso aí. Eu achei bem interessante. Então a gente vai editar aqui o nosso arquivo de configuração do NGINX de novo, para até apagar tudo que tem aqui e copia do jeito que está aqui, ó. Certo? Aqui basicamente a gente vai manter a parte do proxy, só que a gente vai adicionar algumas informações, ó. Eu vou dizer que o diretório padrão aqui de onde vai ter os arquivos é esse cara, que é padrão. Eu vou colocar esse arquivo aqui lá dentro desse diretório e esse arquivo aqui é onde vai ter as informações que a gente precisa para fazer o modo Dark. Aqui vocês podem colocar esse subfilter on e essa parte do proxy set header e essa parte aqui, tá? Isso vai fazer com que quando o navegador for renderizar a página inicial do GNSS, ele não use
o CSS original do GNSS. Ele usa esse CSS aqui, que é para deixar o modo dark, ok? Então o NGINX vai fazer isso pra gente. Vamos salvar aqui e depois eu vou até copiar esse cara aqui, ó, porque eu tenho que criar esse cara aqui também. Vou dar um nano aqui. Esse cara aqui eu vou deixar para vocês provavelmente lá no nosso canal Pro, para vocês estarem utilizando, só para quem quiser a versão Dark, tá bom? Eu vou abrir aqui para editar, vou pegar aqui, vou copiar e vou colar. Essa versão Dark aqui eu fiz baseada lá no... eu abri o... Basicamente eu abri lá no o botãozinho de inspecionar do GNSS e fui verificando quais eram as propriedades que ele utilizava. Então eu fui criando um CSS customizado só para deixar o modo escuro. Dá um nginx-t aqui, deu sintaxe ok, posso restartar. Agora se a gente voltar lá na nossa tela, vejam só o que vai acontecer, pessoal. Vejam que está tudo branco aqui. Doendo a vista agora, ó. Ficou legal ou não ficou legal o modo Dark aí? Sendo que ainda não está 100%, dá para melhorar algumas coisas aí no modo Dark, mas é algo que a gente vai fazer aos poucos, tá bom? Se alguém for bom de CSS, de front-end, porque eu sou péssimo com isso, tá, pessoal? Não sou muito bom nessa parte de criação de interface, HTML, CSS. Eu gasto muito tempo com isso, tá? Então vamos lá. Dando sequência aqui, ele pede agora para você fazer algumas coisas, tá? Primeira coisa, ele vai pedir aqui para você criar um token para você estar utilizando, porque assim, por padrão, qualquer equipamento que você apontar para cá, para esse GNSS, ele já vai descobrir, já vai registrar. Mas isso não é interessante, porque você só quer que as suas próprias CPS façam o registro aqui, ou você pode acabar sobrecarregando a sua base, se tiver uma possibilidade de fazer a instalação de qualquer CPS no mundo. Então é interessante que só as CPS que estão autorizadas façam um registro no seu servidor. Então a gente vai criar aqui uma chavezinha que vai ser utilizada. Deixa eu pegar aqui esse cara e vai configurar aqui, ó, admin config new config a esse cwmp.out. Então vamos lá no cwmp.out, aqui, ó, admin config. É muito fácil de mexer aqui no GNSS. Vem aqui new, aqui você vai colocar na key essa parte aqui, e aqui no valor você vai colocar isso aqui, ó. E aqui, ó, eu até coloquei, ó, chave que acabou de criar com o ID. Então você pega aqui a sua chave que você acabou de criar e coloca aqui. Isso vai fazer com que somente as CPS que tiverem lá nos campos de usuário e senha, assim, para a parte do TR069, façam o registro no seu servidor. Salvei aqui, ele vai pedir para fazer o reload e pronto. Basicamente agora já temos aí uma segurança a mais para ninguém estar fazendo registro no seu servidor. Então vamos continuar aqui a nossa doc. Beleza, continuamos aqui a nossa doc. Deixa eu ver o que a gente vai fazer primeiro aqui. Tem a parte aqui da descoberta, do Apache, ok. Não, beleza, eu vou já mostrar essa parte aqui. Mas primeiro eu vou fazer aqui o cadastro de um dispositivo. Eu montei aqui no Eve um laboratório. Eu tenho aqui um MikroTik e tenho 3 clientes DHCP aqui. E a gente vai usar esse MikroTik aqui como cliente TR069. Eu precisava fazer assim, eu vou usar um equipamento real ou vou colocar... Eu queria alguma coisa virtual, eu tentei usar o... Como é que chama, cara? Aquele... Como é que chama aquele... que a gente coloca o firmware? Eu esqueci agora. OpenWRT, eu tentei colocar o GNSS no OpenWRT, mas eu não consegui, desisti, na época eu desisti mesmo. Aqui, ó, você vai configurar, eu estava até fazendo alguns testes aqui, você vai configurar o IP do seu servidor, que no caso aqui é o 29. 29. E aqui a porta 7547 é a padrão do CWMP, que essa aqui é a porta do CWMP, e aqui você vai colocar o seu usuário e a sua senha. A senha é essa mesma aqui que você configurou, tá? Lembrando que tem que ser aquela mesma senha que você configurou nas configurações. Aqui, ó, por padrão, ele coloca aqui 5 minutos. Se eu só colocar isso aqui, deixa eu dar um aplicar aqui. Deixa eu até ver se ele já vai descobrir. Ó, já descobriu, beleza. Assim, ó, por padrão, a maioria dos equipamentos, ó, já apareceu aqui, é legal por isso. A maioria dos equipamentos trabalham com essa questão de 5 minutos, tá? Só que aqui, como é laboratório, a gente vai colocar um tempo menor, tá? Eu vou colocar aqui 5 segundos para ele ficar fazendo a atualização. Eu acho que o MikroTik vai aceitar, deixa eu ver. 5 segundos. A cada 5 segundos ele vai mandar o periodic informe aí
para o GNACS. Lembrando que o GNACS ele trabalha das duas formas. Ele pode receber essa informação periódica aqui, dependendo do tempo, dependendo do equipamento que suporte isso, ou ele pode também fazer a parte de fazer uma conexão e puxar as informações. Essa parte aqui do connection e do request password, isso aqui é gerado dinamicamente, vocês não precisam mexer, então vocês só tem que habilitar. Isso aqui vai ser universal, todos os equipamentos que trabalham com TR-069 vão fazer dessa mesma forma aqui. Você vai apontar para uma URL, normalmente essa URL aqui, vai ter um usuário e uma senha. Aí você configura se quer que ele envie periodicamente ou não e o tempo. A maioria dos equipamentos, como eu falei, vão trabalhar aí para enviar a cada 5 minutos, ok? Se você vier aqui no seu servidor, cadê o nosso server aqui? E você der um tail/f/varlog gnacs cwmp, você vai conseguir visualizar aqui. Deixa eu até colocar em tela cheia aqui, ó, fica melhor de ver. Você vai visualizar aqui que a nossa CHR, que é o equipamento que está mandando aqui, ele vai ficar mandando a cada 5 segundos, que é a configuração que a gente colocou, ok? Então, perfeito, pessoal, a gente tem as informações atualizadas aqui, certo? Agora, a pergunta que não quer calar, né? Quais as informações que a CHR já está disponibilizando para a gente aqui? Vamos tentar descobrir, né? Vamos voltar aqui no nosso navegador, vamos vir aqui na opção de show, ou clicando aqui em cima do serial. E aqui a gente vai visualizar que ele não trouxe muita coisa, né? Por padrão ele não traz quase nada. Mas aqui a gente já tem, ó, as informações se está pingando ou não, a parte de última informação, ou seja, quando foi feita a última atualização. Aqui vocês podem observar que se eu der um F5 aqui, ó, ele já vai atualizando, porque está rodando a cada 5 segundos aí. Aí ele mostra, ele faz um cálculo, digamos assim, se essa CPE tiver com menos de 5 minutos com a última informação, então ele considera como online. Ele tem esse botãozinho aqui para você gerar uma tarefa de atualização, ele vai fazer a atualização agora, tipo, se eu clicar aqui ele busca as informações agora, com algumas coisas padrões aí dele, ok? Aqui ele tem o serial number, o product class, aqui ele tem o modelo, o product class que é o modelo, aí ele tem aqui um código do fabricante e tem o fabricante. Se caso tiver alguma configuração errada ou coisa do tipo, ele vai colocar aqui como found. E aqui o ID, o ID é formado por uma combinação de itens, tá? Ele é formado pelo OI, pelo product class, que no caso é o modelo, e pelo serial. Aí tipo assim, o GNSS criou esse padrão com o traço, né? Aí tem alguns equipamentos que tem no modelo traço. Aí o GNSS vai e coloca um caractere estranho, que eu tive um trabalho danado para fazer a parte da API entender isso. Mas enfim, isso é detalhe. Agora, observem só, pessoal. Aqui, ó, eu só tenho 28 parâmetros, que é basicamente os padrões que o GNSS pegou. Só que eu quero que ele descubra muito mais informações. Eu quero descobrir todos os parâmetros que tem disponíveis para esse cara. Assim, você pode ler, se caso o equipamento tiver uma documentação, você pode ler a documentação. Ou você pode usar o nosso script aqui nosso script de ajuste técnico. Isso aqui ninguém ensina, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa parte aqui do script, ó. Eu criei um script de descoberta que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui tem que ser o 29. Ele vai pegar o ID do equipamento, vai pegar a URL aqui na API e vai gerar uma conexão para ele descobrir todos os parâmetros que tem disponíveis para facilitar para a gente, ok? E aqui eu já fiz algumas coisas aqui a mais, tá? Eu vou até tirar aqui para vocês verem, que eu já até tinha configurado aqui no teste de áudio, mas vou deixar isso aqui sem, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, aqui nessa parte, ele vai constar a nossa API. Eu vou configurar essa API nessa porta 777 aqui, tá? Aqui, ó, se eu rodar esse script sem configurar a API, ele vai gerar um erro, só para vocês verem aqui, ó, BSS descoberta. Rodar aqui, ele vai dar um erro de conexão, tá? Ele não vai conseguir conectar, obviamente, porque não está aberta essa porta. Então a gente vai abrir essa porta. Para abrir esta porta, lembra lá na doc que eu falei bem aqui, ó. Cadê na doc? Eu falei aqui, ó. Bem aqui, ó. Caso precise que os demais serviços como NVI e FS sejam acessíveis externamente, crie novos arquivos do NGINX. Ok, isso quer dizer o seguinte:
Voltando aqui para essa parte, ó, é que você vai fazer o seguinte, ó. Eu já vou fazer do jeito certo. A gente vai fazer o seguinte, vamos configurar aqui, ó. Ele até fala aqui para você usar, né? Mas primeiro você tem que fazer isso aqui. Então você vai instalar o Apache Utils para a gente poder fazer a autenticação básica da API. Ok? Aqui a gente vai gerar um novo token que vai ser utilizado para a API. E aqui a gente vai criar um usuário. No caso aqui vai ser o BACS, ele vai pedir para você digitar a senha. No caso vai ser essa senha aqui. Coloquei aqui, ele vai pedir a senha, você copia de novo. Pronto, a gente criou, ele criou um arquivo de senha aqui, ó. Tem aqui um arquivozinho de senha criptografado. E agora a gente vai configurar a nossa API para funcionar remotamente. Então vamos criar um novo arquivo aqui do NGINX, só copiar esse aqui, eu já deixei facilitado aqui para vocês. E olha o seguinte, ó. Basicamente aqui eu estou abrindo a porta 7777 e aqui eu vou fazer um proxy reverso para 7557, que é a porta API do GNACS. E aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei essa parte aqui de alt base, que é para quando alguém requisitar nessa API, nessa porta aqui, tenha pelo menos uma autenticação de usuário e senha, tá? Porque por padrão o GNACS não tem senha nessa API aqui. Até por isso que eu até coloquei, é recomendado que você rode a API localhost, ok? Mas nesse caso aqui, como eu vou testar remotamente, eu vou colocar para ter essa senha como segurança a mais. Então, basicamente eu configurei aqui, aí ele pede para fazer o teste do NGINX e restartar se tiver tudo ok. Então, service NGINX restart. Perfeito, então se eu der um netstart to pane aqui, eu vou ver que a porta 777 está aberta e ela vai redirecionar, você vai fazer um proxy pass para essa porta aqui que está rodando como localhost, ok? Então, basicamente é o seguinte, se eu tentar agora, aqui o nosso scriptzinho de descoberta, sem passar as credenciais, veja o que vai acontecer. Ele vai dizer, olha, você não tem autorização para acessar. É óbvio, né? Porque você vai ter que passar o usuário sim que você acabou de criar. Então, você tem que passar aqui no request ou no HTTPX. Na minha API, eu usei o HTTPX porque trabalha de forma assíncrona. Mas aqui, como a gente vai fazer só teste, eu usei o request, que é mais conhecido e mais simples, ok? Então, você vai colocar aqui, vai passar um out. E aqui você vai ter que colocar usuário e senha. Desse jeito aqui. Aí, o usuário que a gente criou, vocês lembram aqui, ó, o usuário que a gente criou foi o BACS. E a senha que a gente colocou foi esse cara aqui, ó. Agora, antes de executar, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma última vez aqui, ó. A gente tem aqui no total de 28 parâmetros. Eu vou fazer, porque assim, para o próprio GNACS, você não consegue fazer com que ele descubra todos os itens disponíveis de uma vez, por questão de segurança, porque imagina ele fazer a descoberta de todas as árvores de itens, por exemplo, ele tem a parte LAN, tem a parte WAN, tem a parte wireless, tem a parte de conexão, tem 1 milhão de possibilidades. Então o GNACS ele é inteligente, a parte web aqui ele é inteligente para saber que não é interessante você fazer a descoberta global para todos os itens e para todos os equipamentos. Então o que você faz o que eu recomendo, né, é você fazer a descoberta geral por equipamento. Vamos supor, eu vou homologar uma EG8145, então eu vou rodar esse script de descoberta aqui, vou ver todos os parâmetros que tem disponíveis e aí eu vou colocar para o GNACS atualizar só os que eu quero. É a forma mais segura que eu acho, tá? Se você acha que é interessante botar para atualizar tudo, aí você vai falar lá com o pessoal do GNACS porque eles não colocaram isso na interface web. Vou até mostrar para vocês como que faz, né, para descobrir as coisas lá. Depois eu testar aqui a API. Como a gente viu, tem 28 parâmetros aqui. Agora, como eu vou colocar aqui, ó, vocês podem ver que a árvore master aqui, ó, é device. Então, eu vou colocar para ele buscar tudo que tem de device para frente. Então, ele vai trazer absolutamente todos os itens disponíveis nesse CPE. Ou seja, eu vou conseguir visualizar todas as informações que a CPE tem de disponíveis. Então, baseado nessas informações é que a gente vai poder montar os nossos dashboards, depois usando a API, é o que a gente vai conseguir trabalhar para a parte de edição aqui pelo GNACS. Então, isso aqui vai ser imprescindível para você entender como que funciona e homologar os equipamentos, ok? Então, vamos rodar aqui de novo. Agora ele deve rodar aqui de boas, vamos ver. É para ele criar uma tarefa, ele criou aqui, ó, criou uma tarefa, como eu falei para vocês, desse dispositivo, nesse timestamp, e ele gerou esse ID de tarefa.
Se você vier aqui agora e der um F5, veja uma mágica acontecer, pessoal. Agora nós temos um total de 528 parâmetros. Faz sentido o GNSS, por padrão na interface web, não descobrir tudo, porque seria uma carga muito grande para ele ter que processar todas as informações de todos os dispositivos. Então ele é mais inteligente. Você tem que fazer a descoberta dos paths e de quais os valores que você quer que atualize a cada X tempo, ok? Então, agora, beleza, a gente rodou aqui a nossa descoberta. Depois de rodar a nossa descoberta, a gente pode melhorar aqui as nossas informações, tá? Vamos, por exemplo, começar aqui com o básico. Vamos supor que, aqui, ó, eu tenho aqui as informações de uptime, de versão. Vamos fazer um teste, ó, só para vocês terem ideia o poder que tem o GNSS. Ó. Eu tenho aqui esse cara, que é o meu cliente de GNSS aqui, aliás, meu cliente TR069. Se eu vier aqui nos PPPs, eu tenho um PPP aqui, tá com Fernando Teste. Se eu pesquisar aqui por Fernando, eu vou ver que ele tem aqui uma interface PPE. Então, se eu pesquisar aqui por essa interface PPE, ele vai me trazer todas as informações que ele tem disponíveis para esse cara. Aí, quais são as informações que tem disponíveis para esse cara? Como a gente rodou a descoberta, ele trouxe tudo, né? Mas é claro que a gente não vai colocar para atualizar tudo aqui. Eu só vou mostrar para vocês que é desse jeito aqui que eu faço a homologação de quais equipamentos que a gente pode estar utilizando aí o TR069 e quais os itens que são possíveis de monitorar, ok? Aqui, ó, eu tenho o username, e eu tenho o status e eu tenho, cadê aqui a parte da senha? Aqui a parte da senha. Ele traz aqui como blank porque o equipamento ele é inteligente também. Tem algumas informações que você pode alterar, mas você não pode ver o que está lá. Isso é questão de segurança, tá, pessoal? Então você pode vir aqui, ó, nessa parte aqui de password, eu vou alterar. Lembrando que aqui está como teste, vou colocar aqui, ó, de acesso. Se eu colocar aqui para atualizar e der um commit, ó, atualizou aqui, e se eu vier aqui, ó, de acesso. Ou seja, você pode fazer a gestão remota pelo GNSS. Você pode trocar uma senha de um PPE, você pode trocar a senha de acesso do equipamento se ele permitir. No caso do MikroTik, ele não permite trocar a senha do equipamento em si, né? Mas por um roteador Huawei ou um ZTE, ou qualquer roteador comum, ele deixa, né? Você pode também, por exemplo, vamos supor, aqui eu vou remover essa descrição aqui, deixar sem descrição. E aqui a gente alterou a senha do PPE. Deixa eu alterar de novo aqui, só para vocês verem que a gente está realmente alterando. Vou colocar aqui, ó, 222, coloquei aqui em Kiwi, colocar commit, ó, já foi. Então funciona bem rápido, tipo, o GNSS faz essa comunicação e traz as informações. Se você quiser atualizar os parâmetros padrões aqui do GNSS, você pode clicar nesse botãozinho, aí ele vai trazer as informações atualizadas, ok? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou montar para vocês aqui uma tabelinha com as informações das interfaces de uplink. Vamos ver aqui as interfaces de uplink, ó. Se eu precisar aqui por... eu acho que deve estar com DHCP. Pronto, aqui, ó, DHCP Client. Então, esses caras aqui, ó. Deixa eu colocar aqui DHCP Client. Aí, ó, DHCP Client, a gente tem as informações de... eu vou pegar do DHCP ou vou pegar das interfaces? Deixa eu ver bem aqui, ó. Ethereum. Então é interface. Eu vou pegar das interfaces primeiro, que eu acho que é mais interessante aqui. Vamos supor que aqui, ó, você tem todas as informações de todas as interfaces. Vamos pegar da 1. Ok? Vou ensinar para vocês alguns conceitos aqui. Primeiro, vamos pegar aqui de todas as informações que tem aqui da interface 1. Vou colocar aqui num bloquinho de notas. E vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Aqui, ó, a gente tem a interface 1 e tem todos os itens que são vinculados à interface 1. Isso aqui é outra coisa que só está com o nome aí. Vou te deixar fora. Então, basicamente, a gente pode criar uma tabelinha que traga todas essas informações aqui, ó. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou mostrar aqui para vocês como é simplesinho. Aqui na parte de configs, aqui Edit Device Page. Aqui na parte de Edit Device Page, ele já vai trazer um padrão aqui. A gente só tem que usar o mesmo padrão. Por exemplo, aqui ele já traz para LAN host. Eu vou criar um novo aqui. É só copiar. Pode copiar isso bem aqui até aqui. Pronto, copia aqui. Pode jogar aqui do mesmo jeito que está aqui, tá? Aqui você pode colocar, por exemplo, o nome assim, ó, interfaces. E aqui você vai colocar a árvore, no caso aqui até interface, porque vai ter diferentes interfaces, ok?
Então aqui você pode colocar a árvore, então ele vai usar isso aqui para montar uma tabela com todas as interfaces. Aí quais são os itens dessa tabela? Aí a gente pode colocar o nome da interface, por exemplo aqui, onde tem hostname, a gente pode colocar interface. E aí o parâmetro vai ser esse MikroTik name aqui, que é para pegar o nome da interface. Aí você pode copiar esse aqui, copia esse cara aqui, cola aqui. Que mais informação que a gente pode colocar? Vamos colocar o status. Colocamos aqui o status, que no caso vai ser o próprio nome status, né, o parâmetro. O que mais de informação que a gente pode colocar? Copia aqui. Vamos colocar o endereço MAC. Acho que tem um MAC aqui, né? Cadê o MAC? Aqui, MAC address. Vamos colocar o endereço MAC aqui. Então, vamos colocar aqui o endereço MAC. E observe só, pessoal, o que vai acontecer aqui. Beleza, aí temos então aqui as informações de interface, status e MAC. Vamos colocar a descrição também? No caso, a descrição é esse comment aqui. Então, vamos... deixa eu copiar aqui o mesmo jeitinho. Se você tiver dificuldade de editar isso aqui, você pode colocar esse... É o padrãozinho YML, tá? Aí esse padrãozinho YML, se você tiver com dificuldade de editar diretamente por aqui, você pode colocar no Visual Studio Code ou alguma ferramenta de tipo Sublime que ele te ajuda, ok? Interface, vamos colocar a descrição aqui, depois do nome da interface. Então, vamos colocar aqui, descrição, que é esse cara aqui. Descrição. Aqui é o parâmetro. Então, observem só, a gente vai ter aqui, uma nova tabela, que é o parameter table. Essa nova tabela se chama interfaces e a chave master aqui, tipo o que está no topo da árvore, é interface. Então a gente vai criar uma tabela com todas as interfaces, pegando as informações de nome, de comentário, de status e de MAC, ok? Se eu der um save aqui, ele vai pedir para dar um reload, e quando você der um reload e voltar lá na tela de devices e vier aqui na parte de show, você tem aqui as informações das interfaces, uma tabelinha já montada. Se você clicar aqui em editar e apagar aqui, colocar para Query Commit, você vai ver lá no MikroTik que ele não tem mais. Se você clicar em editar e adicionar AppLink, então um commit aqui, se você for lá, ele já adicionou. Então você consegue fazer a gestão de todos os itens que tem disponíveis na sua CPE. Aí eu mostrei para vocês o seguinte, eu mostrei para vocês como criar as tabelas aqui. Mostrei também a parte de como vocês podem fazer a descoberta de todos os itens. Agora eu vou mostrar como que funciona a parte de atualização. Porque é o seguinte, ele só vai atualizar por padrão as coisas básicas, as coisas que já vem nele. O resto você tem que colocar, dizer para ele, eu quero que você atualize, eu quero que você descubra e atualize isso. Se você não colocar, por exemplo, na parte aqui de DHCP, vamos ver aqui, ele disse que atualizou há 8 minutos, ou seja, foi quando a gente rodou a nossa descoberta para ele pegar todos os itens. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar agora as informações aqui, aqui pode ver que está todos com 8 minutos. A gente vai colocar para ele descobrir essas interfaces aqui a cada X tempo e colocar para ele atualizar esses valores aqui agora. Tipo, a cada atualização que rodar já é para ele pegar essas informações. Como que a gente faz isso? É o seguinte, você vai pegar a árvore, cadê nosso bloquinho de notas aqui? Você vai pegar essa árvore aqui, Pega esta árvore, vai vir aqui em admin, vamos aqui em provisions, aqui em default, ele já vai ter os padrões aqui. Aí você vai adicionar um novo. Pode usar a mesma coisa, por exemplo aqui, aqui vamos colocar um comentário, né? Interfaces de uplink. As interfaces de uplink, você pode seguir esse mesmo padrão. Você pode pegar aqui, declare, aqui é o nome do item, e aqui você coloca depois isso aqui. A gente vai criar um novo aqui ele tem por hora, mas eu vou colocar uma nova aqui por now, para pegar agora. Por exemplo, vou chamar aqui de now e date.now, para ele pegar as informações agora, porque tem alguns itens que é interessante você pegar o mais breve possível. Lembrando que isso aqui você pode estar customizando da maneira como você achar melhor e de acordo com o tamanho do seu ambiente, ok? Aqui também tem um detalhe que é o seguinte, aqui é o path.
ok? Então, basicamente, se eu fizer isso aqui, ele vai atualizar o path de todas as interfaces, ou seja, ele vai trazer, você até pode colocar assim, no caso, no final, ele já vai entender. Você pode deixar assim. Aqui ele vai pegar e trazer as informações de todas as interfaces, mas ele não vai ainda trazer o valor. Então, você tem que dizer explicitamente quais são os itens que você quer que ele atualize. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui pode deixar ele para descobrir as interfaces de hora em hora. E agora a gente vai colocar a parte dos valores. Quais são os valores, Fernando? Lembra quais que a gente colocou na nossa tabelinha? A gente colocou o status. Não foi? Então, você pode colocar aqui ponto... Seria assim, né? O ponto 1, status. Só que o GNSS é legal, porque você pode fazer o seguinte. Eu não quero só da interface 1, eu quero de todas as interfaces. Então, você pode colocar o asterisk, que é o padrão que ele vem aqui. Então, isso vai fazer com que ele pegue o status de todas as interfaces. E aí, eu quero a informação de item, eu não quero que ele descubra a cada hora. Eu quero que ele descubra na hora que ele fizer a atualização periódica. Então, você coloca aqui como null. Aí, você pode só copiar esse cara aqui e colocar para os itens que você quer que atualize na hora. No caso aqui pode colocar o name, pode colocar aqui o status do name, pode colar aqui de novo o MAC, né? Acho que eu botei o MAC e a descrição. Vamos pegar aqui o MAC address, name, vou botar o MAC aqui por último e vamos colocar aqui o comment. Pronto. Vou pegar aqui o comment. Aqui. Status, pronto, então temos aí, ó. Então é assim, ó, vamos raciocinar comigo aqui, porque isso é só um exemplo para vocês entenderem. Aqui eu vou fazer a descoberta de todas as interfaces e aqui eu vou pegar o valor de todos do status de todas as interfaces. Aí isso aqui pode ser que seja descoberto só a cada uma hora, vamos supor que seja uma regra descoberta lá dos hábitos. E aí você roda a regra descoberta a cada uma hora, mas os itens são analisados a cada 5 minutos. Ok? Então, você pode seguir esse padrão aqui para fazer absolutamente tudo. Ó. Interface de uplink, aí você vai fazer a descoberta a cada hora e a parte das informações de status, de nome, de comentário, de MAC address, você pode colocar para atualizar agora. Ok? Deixa eu colocar para salvar aqui. Feito isso, pessoal, vejam o que vai acontecer agora. Lembra que lá nas nossas informações estava com 8 minutos aqui porque ele não tinha feito novas atualizações? Agora, vamos só esperar ele atualizar aqui, ó. 18:23, 18:23:43, vamos ver aqui a próxima. Vamos ver aqui, 18:23. 18:23. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa aqui. Cadê o GNSS? Era para eu ter atualizado, não coloquei. Tá 5 minutos. Eu acho que o GNSS, o MikroTik, ele fica mudando aqui. Eu vou colocar 5 segundos de novo. Colocar 5 segundos aqui de novo, que é para ficar mais rápido. Lembra que eu já tinha alterado isso aqui. Então, deixa eu ajustar. Beleza, agora foi, ó, 18:29. Se eu vier aqui, ó, ele vai ver, ó, que foi atualizado há 4 segundos atrás, ó. Status, 7 segundos atrás. O MAC, a mesma coisa. Os outros parâmetros que você não colocou para atualizar, por exemplo, aqui, ó, ele ainda está com 13 minutos, que foi aquela primeira vez que a gente rodou a descoberta geral via a própria API. E aí você pode fazer isso aqui, pessoal, com qualquer coisa. Você pode, por exemplo, eu vou configurar aqui nessa parte, nessa tela aqui, eu vou configurar a parte das redes Wi-Fi, porque eu quero que ele descubra as redes Wi-Fi para poder fazer a troca de senha de um Wi-Fi de um cliente. Eu quero, por exemplo, configurar também a parte da senha do roteador, porque às vezes eu não tenho acesso, eu perdi acesso do roteador. Você pode configurar para trazer para cá, para poder fazer a alteração por aqui e fazer a gestão, né, dos seus equipamentos. Cara, isso é muito bom, cara. Dá para fazer muita coisa com o GNSS. Vamos fazer um exemplo também da parte do DHCP, ó. Aqui, se eu vim aqui na parte do DHCP, a gente vai ver aqui, ó, que tem o DHCP pool, deixa eu ver o pool, pool. DHCP server pool, tem aqui a parte do IP. Cadê cliente? Eu não queria o pool, eu queria do DHCP em si. Será que não tem? Deve ser isso aqui, ó. Deixa eu ver. DHCP Server. Pronto, DHCP Server 1. Aí eu tenho... Cadê? Eu quero ver os clientes. DHCP. Deixa eu ver aqui se ele pega aqui o host A. Host. Eu acho que eu coloquei como host A. Rapaz. Então tá aqui, ó. É nessa parte aqui de hosts, ó. Então vamos ver aqui quais são as informações que tem disponíveis do DHCP. No caso do MikroTik, ó. Isso aqui é basicamente o que você poderia estar utilizando para a parte da LAN. Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Você pode copiar todos,
os parâmetros aqui e jogar aqui no seu bloquinho de notas para facilitar. Então a gente tem aqui a parte do Associated Device, que é onde tem as informações dos seus aliás, Associated Device não, são os hosts aqui, né? Onde que os seus hosts estão conectados no DHCP. Aí aqui ele pega o hostname, pega o IP e pega qual a interface que está conectado e também pega o endereço MAC do equipamento. Então vamos fazer uma tabelinha para pegar aqui, só para praticar com vocês. Vamos aqui em Enable, aqui em Config, aqui em Edit Parâmetros. Aqui a gente pode copiar essa mesma coisa aqui de novo, pode pegar só o primeiro, né? Porque a gente vai modificar os nomes aqui. Então pode pegar esse aqui, coloca aqui no final. Aqui a gente vai chamar de DHCP Server. Vamos pegar qual é a árvore, esse aqui, a árvore. Porque no caso aqui ele traz como 1, mas é porque pode ser que ele pegue uma árvore, né? Então você tem que botar aqui sem 1. Aí ele vai pegar todos os hosts que estiverem dentro do seu DHCP aí. A primeira coisa que a gente vai pegar é o nome do host. No caso aqui é o hostname. É esse parâmetro aqui do hostname. Copia esse cara aqui. Vou pegar mais o MAC e o IP pelo menos, né? Tem mais alguma informação aí que pode ser interessante? Não, pode ser só esses dois caras aqui. Então a gente vai pegar o MAC. Qual é o MAC? Esse parâmetro aqui. Vamos colocar aqui, MAC. E vamos colocar aqui o IPv4, que é esse IP address. E se eu salvar este cara aqui, deixa eu só conferir, parâmetro table, hostname, MAC, label aqui, IPv4. Beleza, é só isso aqui. Feito isso aqui, vai pedir para fazer o reload. E depois de fazer o reload, se você vier aqui na telinha de novo, você tem agora uma tabelinha com o DHCP Server. Não é legal, pessoal? E aí você pode fazer isso aqui com absolutamente tudo. Se você parar para observar lá a nossa telinha inicial que eu mostrei para vocês, aqui basicamente eu peguei todas as tabelas que a gente podia fazer ali no GNACS e trouxe para cá, para facilitar. Só que é claro que eu fiz algumas coisas a mais para tentar deixar mais universal, ter menos trabalho, e você não ter o trabalho de ter que ficar fazendo a questão de descoberta de quais são os itens. Eu tentei deixar uma forma mais universal, ok? Então aqui o BACS está muito mais preparado para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então basicamente eu queria mostrar essa introdução para vocês. Todas as informações aqui, as que são editáveis, você pode ficar configurando por aqui. Eu já mostrei uma palhinha aqui também da parte da API. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo específico da API para mostrar o que a API pode fazer, porque você pode fazer a parte da descoberta, você pode fazer a parte do refresh, que é para trazer as informações atualizadas, você pode fazer a parte da visualização das tasks, você pode fazer absolutamente tudo pela API. E a API é até mais poderosa do que a edição que você tem aqui pelo próprio GNACS. Vamos fazer mais um aqui na parte de DHCP Server. Se olharem aqui, tá com 18 minutos. É aquele mesmo caso. A gente tem que configurar esses caras aqui para eles serem atualizados. Como que seria? Vamos lá em Provisions, aqui no Default. Nessa parte aqui é o mesmo princípio. DHCP Server. Aí a gente vai ter a árvore que vai ser coletada a cada hora. Qual é a árvore? Cadê nosso bloco de notas? A árvore é até host. Aqui, essa aqui vai ser a árvore. Aí quais são os itens que vocês querem atualizar? Aí esses podem ser como null, dependendo do tipo de item. Então pode copiar esse cara aqui. Esse é exatamente igual. Só vai mudar o caminho aqui, o path. Aqui, essa parte aqui. Você pode deixar um asterisco para ele pegar todos os hosts. E aqui é onde vai mudar. No caso vai ser... A gente colocou o hostname, aí você pode copiar isso aqui agora e só mudar os itens que você quer que ele traga atualizado agora. O IP e o physical address. Vamos copiar esse cara aqui de novo e colocar aqui para ele pegar o physical address, que é o endereço MAC. Então, vai fazer a descoberta dos hosts a cada hora e vai fazer a descoberta dos itens aí, ou trazer o retorno dos itens agora, ok? Salvei. Agora, se a gente vier aqui e colocar aqui em show, se você vier aqui agora, ele já vai estar atualizado bem mais breve.
Então, é dessa forma que a gente faz aí a configuração e a gerência básica do GNSS. Tem algumas coisas aqui, como a parte do virtual parâmetros, que é, às vezes, quando você está trabalhando com multivendor, você tem que criar alguns parâmetros virtuais para poder deixar as coisas mais universais, só que eu não vou mostrar isso nesse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo específico, a gente pode mostrar isso depois. Essa parte dos presets aqui, a gente não precisa mexer por padrão. Na parte dos provisions, tem algumas coisas a mais que vocês podem fazer, mas não é necessário. A maioria das coisas é só jogar aqui no default mesmo, para ele ficar atualizando. A parte das configs eu mostrei aqui só o básico, tá? Mas tem algumas outras configurações que vocês podem estar visualizando também. Eu vou deixar aí na descrição a documentação do GNSS, aqui direto do GitHub deles, ok? E se vocês tiverem interesse na ferramenta do BACS já pronto, vai ter essa parte dos dashboards, vai ter a parte da atualização aqui, descoberta, limpeza das tasks, vai ter... eu vou colocar um linkzinho aqui inicialmente para fazer a parte de edição da parte da senha do Wi-Fi ou senha do equipamento que você pode clicar, ele te leva para o GNSS, você faz a alteração por lá. E a minha ideia no futuro é criar uma interface que faça essa parte da edição também dos itens, ok? É algo que a gente ainda vai desenvolver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse dashboard e também da explicação aí sobre o GNSS. Eu acredito que ficou bem entendido aí, eu mostrei para vocês absolutamente tudo que dava. Eu até posso mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu ia mostrar aqui um EG8145, mas está difícil para colocar para rodar nesse nosso servidorzinho aqui de teste. Mas assim, basicamente você entendido esse princípio aqui básico de montagem, né, dos itens, você consegue trabalhar aí com qualquer equipamento. Aí é o seguinte, esse script aqui do BACS descoberta, a parte do Custom Dark e a documentação em texto, eu vou estar deixando lá no nosso canal Pro. O canal Pro, pessoal, é uma contribuição que você, membro, aí, pode fazer para a gente. Basicamente é uma assinatura com valor simbólico de R$10 por mês, que você vai ter acesso a mais de 70 conteúdos que são exclusivos para o pessoal do canal Pro, e vocês ainda têm suporte, tipo assim, se você tiver alguma dúvida, pode estar falando diretamente comigo. Fernando, eu estou com dúvida X aqui, eu vou lá e te ajudo. Eu ajudo a debugar, eu ajudo a trabalhar em cima. Dessa parte de GNSS aqui eu acredito que vai ter muita dúvida e é algo que vai ser utilizado por bastante pessoa. Então, basicamente, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem estar deixando aí nos comentários, pode estar entrando comigo lá em contato comigo lá no Telegram e façam aí a assinatura do canal Pro e não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá? Então esse vídeo fica por aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu pessoal!